Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você pode estar assistindo esse vídeo, mas hoje eu estou aqui para explicar um pouco do que eu fiz no meu projeto de rinha de back-end. Eu utilizei Java com Spring, que é meio que a minha principal stack, assim, hoje que eu realmente consigo dominar e que eu tenho mais facilidade. Então, eu queria me desafiar, fazer um aprendizado a mais, um pouco a mais de fila, utilizando algum banco de dados é, chave-valor, como o Redis. E no começo eu tinha uma ideia de fazer uma ideia com RabbitMQ para fila e fazer em microserviços separando o consumer do controller. Mas esse foi um problema que eu vou falar mais pra frente que eu não consegui fazer. Producer e o consumer, né? Então eu vou explicar com o diagrama aqui hoje como que está a aplicação e como que eu entreguei ela. Ainda não sei o resultado. Não espero que vai ser muito alto, que vou ganhar a aplicação não, a rinha, mas pelo menos já foi um grande aprendizado, assim, eu gostaria de parabenizar todo mundo aí que fez a rinha e que realmente é um serviço muito legal para a comunidade. Mas, bom, meu trabalho aqui para quem não entende muito de programação, eu vou dar uma explicada básica, mas basicamente a pessoa tinha que fazer uma requisição, quer dizer, a gente tem a chamada de uma requisição de alguma pessoa que pode ter feito sido clicando num botão ou algo assim. Então, o que acontece basicamente é que imagina um Pix, onde o banco precisa receber o processamento desse dado quando essa requisição foi feita rapidamente, mas o banco pode estar fora de ar ou, ou tem apenas uma situação que ele está com o fallback, que é tipo um sistema de segurança que vai estar sempre disponível se o sistema principal estiver fora. Então eu estou recebendo esse chamado para fazer o pagamento de um processo de Pix ou alguma coisa assim. Eu tenho que enviar sempre pro default, né, para ele ser uma requisição mais barata para o nosso sistema. Mas se algum motivo ele estiver fora esse sistema, eu vou ter que mandar para o fallback, que vai custar um pouco a mais, mas pelo menos a requisição vai ser feita. Então meu trabalho foi fazer esse caminho para saber qual vai ser a parte mais rápida e mais lenta do sistema. Então, dessa forma, a aplicação ela vai receber a requisição, vai achar a maneira mais rápida para enviar para o banco central de uma forma que custe menos para a nossa aplicação. Então, ela vai tentar sempre mandar para o default. Se ela não conseguir, pelo menos ela vai tentar mandar para o fallback, para a requisição sempre acontecer também. Não podemos falhar essa requisição. Então, agora para as pessoas que entendem um pouco melhor, eu vou de parte técnica, eu vou explicar mais ou menos o que eu fiz com Java 21 e Spring Boot 3. Eu usei o Webflux para fazer as chamadas reativas para as APIs. Então, hoje eu tenho o load balancer, que ele vai mandar ou para a API 1 ou para a API 2. E essa API ela é um monolito hoje, onde a gente recebe a chamada no post do Payments e nisso, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar para a query da fila do Redis, que depois ele vai no consumer, ele vai tirar da fila e vai tentar fazer o processamento que eu vou explicar mais embaixo. Então, além do post do Payments, eu tenho o Payment Summary, que basicamente ele vai buscar numa lista Z7 do Redis de uma forma bem performática, porque o Payment Summary aceita a, a data de from e a data to para fazer a busca nesse meio período para saber se as requisições estão batendo e estão dando correto com relação ao teste. E dessa maneira eu faço a busca no Redis também. Agora eu vou começar a explicar a parte de como foi feita aqui o post do Payments. Basicamente aqui a parte do teste é quem faz a primeira requisição. Primeiro cai no Nginx, load balancer, né? Ele vai fazer o post pro payments pro meu controller, que daí eu vou mandar para a query, retornando um 200 para eles. Aqui a continuação da para aplicação no controller. Se for tudo sucesso, é, se for tudo sucesso aqui no consumer, basicamente ele vai pegar da query que foi feita aqui no Redis, vai tirar, vai
tirar daqui do Redis, vai pegar o payments, né? E vai tentar primeiro enviar um health check para a API default. Se a API default já retornar 200, eu vou mandar o DTO que é necessário para a API default. Retornando 200, eu também dou save no banco. O save no banco, eu estou enviando um save com Z7, onde ele usa o mesmo timestamp que ele envia para a API, para a API externa, para não ter problema quando for fazer depois a busca do Payment Summary e não tá batendo os dados. Dessa maneira vai estar o mesmo timestamp que foi enviado e que salvou no banco. Além disso, o Z7, né, eu salvo a, a chave como o, a data, só porque em segundos, e o valor, o payments inteiro, para depois retornar. Para depois no Payment Summary eu conseguir fazer essa busca bem mais rápido. Então, isso é apenas se for tudo sucesso. Mas se não for sucesso, tiver alguma falha no save, for todo esse sucesso no Health 1, que é do check, do default, na verdade, e aí eu tento dar o health check na API default. Se ele retornar 200, eu vou tentar dar o post do payments. Se ele retornar 400 ou 500, algum tipo de erro, eu vou voltar para a fila do Redis, porque eu poderia tentar voltar para a aplicação, para o Payments aqui, voltar para o Consumer direto, sem passar pela parte da fila, mas eu tenho medo de dar um Stack Overflow, de estar sempre fazendo a mesma chamada se acontecer algum problema disso. Então, eu mandando para a fila de novo, ele volta para a fila, pode chegar meio atrasado, mas dessa maneira eu sei que não vai estourar nada de memória, nem stack, e é isso. Agora, se tiver um erro no Health Check 1, que vai ser no default, e eu tiver o sucesso no Health Check do fallback e o sucesso do save no fallback. Então, eu vou primeiro tirar daqui, eu vou pegar o Health Check, se deu erro, eu vou tentar fazer o Health Check pro fallback. Se o fallback retornar sucesso, eu vou tentar fazer um payment pro fallback. Se o fallback retornar sucesso, eu dou o save do fallback. Aí eu tenho dois Z7s, né? Um Z7 com a parte de default, que é separado, e a parte de fallback, porque é obrigatório separar qual o pagamento foi feito, qual o valor total de pagamento foi feito no fallback, e qual o pagamento total foi feito no default. Agora, se teve erro no Health 1, sucesso no Health 2, que é o fallback, e erro no save, é a mesma coisa, só boto na fila de novo. Mas se agora teve erro no health dos dois, eu só boto para fila de novo. Então, dos dois health check deram um erro, eu vou voltar para fila, a mesmo pagamento. Agora aqui em cima também eu vou explicar a parte do Payment Summary, que é bem fácil também. Eu tenho o Payment Summary, ele vai fazer o API Controller, vai buscar no Redis com o Z7 e vai retornar 200 com o conteúdo. Aqui tem um pouco melhor, depois aqui é o desafio, né? É onde o que que eu fiz aqui, implementação foi esse back-end. E aqui tem o meu GitHub com todo o meu projeto. Como eu comentei anteriormente, eu queria fazer separado o Processor e o Consumer. O modo eu já deixei separado, realmente eu uso ele como uma dependência dos projetos. Mas o consumer e o processor eu queria fazer separado, mas pela limitação de memória e de CPU, que é de 1.5 CPU e 350 MB de memória, o Spring Boot não consegue, porque só o mínimo para o Spring Boot já acabava estourando já o máximo de 350 MB, porque eu precisava de dois processors no mínimo e um consumer, mas só disso já são três Java Spring rodando, vai estourar de qualquer maneira, né? Agora, hoje eu tenho apenas duas APIs, então dois Java Spring rodando. O Redis, porque antes eu também ia rodar um RabbitMQ, que também obrigava pelo menos uns 65 megas de memória. Hoje eu tenho o Redis com 75, ele roda já a fila e o banco de dados. E é isso para a arquitetura. Agora que eu preciso dar uma reestruturada aqui no README, eu vou mudar realmente aqui. Aqui é a parte do deploy, já fiz um deploy automático pro Docker Hub com o POM da API, né? Então, um Docker, um CI/CD padrão aqui, onde eu envio o meu POM construído aqui pelo Dockerfile pro Docker Hub,
que depois vai ser retirado no projeto lá do Rinha de back-end. Aqui como ficou a organização das pastas, aqui eu tenho alguma config, o consumer, o controller, alguns DTOs e o service que faz o envio. Aqui é a parte do meu Dockerfile, de como eu fiz a criação. É uma coisa bem simples assim, eu não peguei nada complexo, eu tentei pegar o mais simples possível, porque essa parte de Docker Compose e Dockerfile é algo que eu ainda não tenho tanta experiência, é também CI/CD. Então eu estou tentando aprender um pouco melhor isso para realmente ter um conhecimento a mais. Aqui, como eu comentei antes, o Docker Compose. Aqui, esse aqui é a parte de testes, né? Eu estou fazendo build local, mas se não seria com a image do Docker Hub. As networks específicas que ele precisa usar, que é internal, que é apenas o Redis, e o Payment Processor, que seria o Nginx. E aqui algumas coisas que eu tenho passado, como o URL default do Payment Processor e o URL default do fallback. Aqui essa é a que eu enviei para a aplicação e essa aqui é como eu estava testando internamente. Os valores de host e port do Redis. Aqui é a limitação, que é obrigatório para a CPU. A duplicação da máquina, que pede duas máquinas de processor. O Nginx, com o Nginx config certinho por fora. A port liberada pela 99, 9999. O CPU, o Redis, o máximo de memória também nele e além no container. Eles estão em modo bridge, como também é pedido, e apenas o Payment Processor que tem como fazer o external. Aqui o POM do meu POM principal, onde ele tem os módulos aqui e tudo mais. E é isso. Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida pode falar comigo aqui no LinkedIn, mas é só uma breve explicação de como eu fiz a minha aplicação e até se alguém tiver alguma dica, eu acho que eu vou estar levando, porque o que eu tive mais problema mesmo foi a parte de definir o máximo de memória aqui pro Spring para ele conseguir rodar e não travar. Eu tive muito problema que às vezes se eu botava um pouquinho menos de memória, um pouquinho menos de CPU e não estava tão otimizado antes, não fui otimizando com o tempo, ele acabava travando e o Nginx já não processava mais, porque às vezes acabava precisando até reiniciar a aplicação, às vezes por falta de memória, então teve que fazer um esforço para ficar bem fina a configuração para ele conseguir rodar o que realmente eles pedem para da melhor maneira, o mais comprimido possível para conseguir rodar uma máquina assim que às vezes não precisa ter tanto CPU e memória, né? Porque é um processo bem caro. E é isso.